E aí, turma, como vocês estão? Espero que maravilhosamente bem. Eu sou o professor Neilton, da disciplina de Ciências, e vamos para a nossa aula de hoje com o tema redução da camada de ozônio, beleza? Então, se acomoda, fica confortável e sim, bora! Para iniciar nossa aula de hoje, eu quero que vocês assistam a esse vídeo com atenção, tá? Lá vai! O que aconteceria se não tivéssemos mais a camada de ozônio? Muito simples, o Sol, hoje fonte de vida para nós, se tornaria uma ameaça. É porque a camada de ozônio nos protege dos raios ultravioleta. Sem essa camada protetora, a radiação chegaria com toda a força à superfície da Terra. Em pouco tempo, as plantas morreriam, já que os raios UV danificam os cloroplastos. Assim, a fotossíntese não seria mais possível. E sem verde, humanos e animais poderiam não sobreviver. Os continentes se converteriam em mundos hostis. Só alguns micróbios e líquens suportariam os níveis de radiação. Os oceanos também acabariam afetados. A radiação atravessaria a água até uma profundidade de 30 metros. Na superfície da água vive o fitoplâncton. Uma pequena dose dessa energia magnética do Sol bastaria para deter a reprodução desses organismos. As consequências seriam fatais. O fitoplâncton é a base da cadeia alimentar marinha. Junto com ele, desapareceriam pouco a pouco o resto dos habitantes do mar. Os oceanos se converteriam em desertos. Apenas nas regiões mais profundas poderia haver vida. Vamos lá. Após esse vídeo, podemos chegar à conclusão de que a camada de ozônio ela é importantíssima para a manutenção da vida na Terra, pois ela serve como uma barreira contra a radiação ultravioleta que vem do céu, beleza? Mas agora vamos saber o que é a camada de ozônio, do que ela é formada e o que significa a redução da camada de ozônio para o nosso planeta, beleza? As camadas da atmosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra, e essa camada está cheia de gases. E esses gases estão distribuídos da seguinte forma: 99% dos gases da atmosfera estão na estratosfera e na troposfera. Na mesosfera, na termosfera e na exosfera apresenta apenas 1% dos gases. Então, podemos dizer que quase a totalidade dos gases da atmosfera estão presentes nessas duas camadas aí, a estratosfera e a troposfera. Mas a mais importante que a gente quer saber hoje é a camada de ozônio. Onde fica a camada de ozônio? Ela fica na estratosfera e esse é o nosso tema da aula de hoje. Então vocês podem ver que ela fica ali entre logo acima da troposfera e bem no início, onde inicia a estratosfera, beleza? Vamos aqui, camada de ozônio. A camada de ozônio é responsável por proteger a Terra da ação de raios ultravioletas prejudiciais à saúde dos seres vivos. Olha aí na imagem, os raios ultravioletas que vêm do Sol em direção à Terra, eles são bloqueados pela camada de ozônio e uma pequena parte desses raios penetra essa camada e chega até o nosso planeta, beleza? Essa quantidade que chega é aceitável e é possível existir a vida apenas com essa quantidade. Mas se não houvesse essa camada de ozônio, não existiria vida no planeta, como nós vimos no início do vídeo da aula, beleza? O gás responsável pela criação da camada de ozônio é o ozônio, por isso que se dá o nome camada de ozônio, que é um gás formado por 3 moléculas de oxigênio, tá? O excesso de radiação ultravioleta
que vem do Sol pode causar, por exemplo, câncer de pele, enfraquecimento do sistema imunitário. O sistema imunitário é aquele responsável pela defesa do nosso corpo contra doenças, e catarata, uma doença que afeta os olhos e que pode levar à cegueira, entende? Então, esses raios ultravioletas são bastante prejudiciais a nós, certo? E o câncer de pele, que é causado principalmente por esses raios, no Brasil, que é um país que durante a maior parte dos dias são ensolarados, esse número de casos de câncer de pele, por exemplo, em 2009 foram 172 mil novos casos de câncer de pele, sendo que 6.260 foram de melanoma, que é o câncer mais agressivo e pode levar à morte, entende? E então esse tipo de radiação é bastante prejudicial, e a camada de ozônio nos protege, mas mesmo assim, essa pequena quantidade de radiação que passa para a camada de ozônio, ainda assim traz, se nós ficarmos expostos muito a esses raios, podem causar danos à nossa saúde. E o que fazemos para nos proteger desses raios que passam pela camada de ozônio? Passamos protetor solar, que bloqueia a ação desses raios ultravioleta, beleza? Então, se for sair ao sol, protetor solar, beleza? Há alguns anos, descobriu-se que, sobre o continente antártico, há uma região na qual a concentração de ozônio na atmosfera é muito menor do que em outras partes do planeta. Esse fenômeno é o chamado redução da camada de ozônio. Vocês já podem ter ouvido na TV chamando de buraco na camada de ozônio. Essa expressão é errada, porque buraco dá a impressão que não tem ozônio nessa região, mas tem. Só que em menor quantidade quando comparada às outras áreas do globo. Então, a camada de ozônio envolve todo o planeta. E nessa região aqui, em cima da Antártica, a concentração é menor. E isso faz com que a radiação nessa região esteja com índices elevados, e por isso que os cientistas em 1980 descobriram não diria esse buraco, essa redução na camada de ozônio. Alguns fatores favorecem a redução da camada de ozônio, como por exemplo através das atividades humanas, como a produção de gases prejudiciais ao ambiente. Por exemplo, o mais prejudicial de todos são os clorofluorcarbonos, CFC. E a maior parte desses gases são encontrados em sistemas de refrigeração, produtos com embalagem aerosol, materiais plásticos, etc. Entende? Além deles, existe a presença de gases como o gás carbônico. Sim, o gás carbônico que nós vimos na outra aula, aquele que em grandes quantidades faz com que o efeito estufa se intensifique, causando um aquecimento da superfície terrestre. Então, o gás carbônico é vilão lá no efeito estufa, e aqui na redução da camada de ozônio também. E nós vimos que esse gás carbônico ele é produzido principalmente por automóveis na queima de combustíveis fósseis. Beleza? E esse problema ambiental exigiu a adoção de algumas reformas políticas e econômicas que ajudaram a reduzir a emissão de gases poluentes. Por meio de acordos internacionais, os países criaram leis que obrigaram as indústrias a substituir os gases que afetam a camada de ozônio por outros que não provocassem esse efeito nocivo. Vários governos, tinha que ser feito alguma coisa. Se estava reduzindo a camada de ozônio, por enquanto estava lá na Antártica, esse problema, se não tomasse alguma iniciativa, poderia se expandir para o planeta todo, e isso ia causar um caos na humanidade, entende? Mas, graças a essas iniciativas governamentais, estudos recentes indicam que a camada de ozônio está se recuperando. Em 2019, foi quando foram feitas essas imagens. Aí notou-se que estava no menor tamanho desde quando começou a se observar, que foi lá em 1980. Então, estamos no caminho de recuperar a camada de ozônio, mas não quer dizer que está tudo bem, não. Devemos manter até ainda diminuir ainda mais a emissão de gases poluentes na atmosfera. Beleza, turma? Então, essa foi a nossa aula sobre redução da camada de ozônio. Espero que vocês tenham gostado.
Eu sou o professor Neilton, da disciplina de Ciências. Então é isso, valeu, falou e até mais.